Salve galera, o tema do vídeo de hoje é ideologia dominante e senso comum. Como fazer um não debate. Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, como sempre, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Sua contribuição é fundamental para a gente manter esse trabalho. Note, recentemente eu e o Breno Altman publicamos um artigo no jornal É o País defendendo uma abordagem materialista sem personalismo, individualismo metodológico e moralismo no debate sobre Stalin e o stalinismo, né? Defendendo que os critérios de análise do fenômeno do stalinismo sejam critérios materialistas, sejam critérios de uma boa análise histórica, o que não significa, inclusive, uma análise elogiosa ao Stalin. A metodologia que a gente defendeu, basicamente, é a defendida pelo dirigente comunista italiano Palmiro Togliatti, que frente ao 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, famoso por denunciar os crimes de Stalin, Togliatti falou que antes todo mérito e virtude era apresentado como se fosse de um único indivíduo, no caso Stalin. Agora, todo erro, toda maldade, toda barbárie, todo crime também é apresentado como se fosse responsabilidade de um único indivíduo, Stalin. Se passou do culto positivo ao culto negativo da personalidade. E segundo Togliatti, em um caso como no outro, estamos bem longe dos critérios marxistas de análise das relações econômico-sociais de produção e das estruturas de poder. Quando a gente publicou esse artigo, depois recebi uma resposta de uma professora lá do Sudeste, da Unicamp, defensora de Hannah Arendt, em que ela insinuava que eu e o Breno Altman tínhamos simpatias neonazistas por causa do nosso artigo. E aqui note, a professora defendeu que o padrão teórico-metodológico que a gente defendeu de fenômeno para o stalinismo serviria para reabilitar o neonazismo, o Hitler, o Costa e Silva ou qualquer outro ditador. Eu respondi essa professora com um artigo mostrando que o método que ela usou contra mim, o Breno Altman, poderia ser usado contra ela. É uma professora defensora de Hannah Arendt, como eu falei, e Hannah Arendt ela tinha vários elementos racistas, pró-colonialistas, chauvinistas brancos, supremacistas brancos na sua obra. Então eu fiz um jogo ali teórico-metodológico mostrando que, olha, a sua lógica argumentativa, que não faz sentido, se usada contra você, eu posso chamar você de racista, de supremacista branco. E a professora respondeu só reafirmando e repetindo os seus pontos. E esse debate foi muito interessante. Por quê? Toda sociedade ela tem uma ideologia dominante, ela tem uma forma de ver o mundo, um conjunto de ideias, de valores, de conceitos, de categorias que circulam de maneira hegemônica e que pautam a produção cultural, artística, de conhecimento. Na sociedade burguesa, essa ideologia dominante é uma ideologia funcional dos interesses de reprodução do capitalismo em cada conjuntura histórica específica, considerando a própria época histórica maior na formação dessa ideologia dominante. Um dos elementos fundamentais da ideologia dominante no Brasil e em todos os países do mundo é o consenso histórico produzido pelos vencedores da Guerra Fria, que parte do pressuposto que a produção sobre a história soviética, a história das experiências socialistas e do movimento comunista produzido, como eu disse, pelos vencedores, é a produção correta sobre a história e que ela não pode ser questionada. Então, note, a professora, ela simplesmente não aceitava, ela via como heresia, como uma espécie de renegação da democracia, questionar a teoria do totalitarismo de Hannah Arendt, a aproximação entre Stalin e Hitler, entre o nazismo e o stalinismo. E aí é interessante, eu continuei acompanhando esse debate, e aí rolou um debate entre defensores de Hannah Arendt, um debate Hannah Arendt como leitora de Marx. Nesse debate, a mesma professora, ela usou um argumento que eu achei muito interessante, que é sintomático da ideologia dominante. Ela falou assim, olha, esses stalinistas, esses leitores Domênico Lossurdo, eles falam que Hannah Arendt dizia que o nazismo e o stalinismo são iguais. Só que Hannah Arendt não fala isso. Hannah Arendt dizia, segundo a professora, que eles se igualam na técnica de extermínio em massa, no processo de repressão, do extermínio dos dissidentes, dos discordantes e por aí vai. E aqui note, então quer dizer, segundo a professora especialista em Hannah Arendt, que
O que a filósofa alemã defendia é que nazismo e stalinismo não são iguais, eles se igualam no processo da repressão. É isso? Massa. Mas por que então só igualar nazismo e stalinismo? Ou não existia repressão antes? Ou peraí, nos Estados Unidos, como a gente mostra no livro Raça, Classe e Revolução, não foram exterminados 18 milhões de indígenas? Não foi montado no final do século XIX um regime de supremacia racial nos Estados Unidos, que também exterminou milhares de pessoas, inclusive era comum se matar negros em linchamentos que eram espetáculos públicos? O colonialismo europeu em África e Ásia também não matou centenas, milhares, milhões de pessoas? Inclusive, é mais que conhecido, é pão comido, que as técnicas chamadas de totalitárias ou de instituições totais no século XX, elas foram criadas no século XIX pelo colonialismo liberal ocidental europeu em África e Ásia. Então, o campo de concentração, as formas de extermínio em escala industrial, técnicas de dominação total foram criação do colonialismo liberal ocidental e imperialista. Então, por que não igualar colonialismo, nazismo e stalinismo? Por que não igualar a democracia liberal, o que foi a repressão na Comuna de Paris, em que milhares de operários foram assassinados e outros milhares foram deportados para as colônias francesas em África? Então percebe, veja, um argumento que não se sustenta sobre nenhum prisma. E a professora e grande parte dos seus defensores atua na seguinte forma: é um crime, um pecado, e é uma prova de uma sedução totalitária qualquer pessoa que questione a ideia de totalitarismo tal qual como saiu vencedora do século XX. E aqui se opera um outro mecanismo ideológico importante. Note, a minha crítica à categoria de totalitarismo, e de maneira mais geral, a obra de Hannah Arendt, não é uma crítica propriamente inovadora. Como eu já falei publicamente, no livro Raça, Classe e Revolução, no prefácio, eu e o Gabriel Landi, a gente faz um debate com Hannah Arendt. Eu acho que a gente conseguiu inovar em uma crítica na obra da pensadora alemã, mas de maneira mais geral, eu estou trabalhando com a crítica do Istvan Meszaros, do José Paulo Neto, do José Chazin, do Slavoj Zizek, do Domênico Lossurdo, do João Quartim de Moraes e tantos outros pensadores e pensadoras. Esses liberais democratas e por aí que estão indignados com minha crítica a Hannah Arendt, nenhum deles pegou o texto do Domênico Lossurdo para uma crítica da categoria totalitarismo e fez uma crítica à reflexão do Lossurdo. Nenhum deles pegou o clássico livro do Aimé Césaire, Discurso sobre o Colonialismo, que vai num sentido diametralmente oposto à produção de Hannah Arendt, para fazer uma crítica. Então, se nega o debate acadêmico que eles tanto defendem e fazem um processo de criminalização do indivíduo que é divulgador dessas produções científicas e críticas que vão no sentido contrário à ideologia dominante. Então me criminalizam falando que é stalinista, que é neo-stalinista, que é Olavo de Carvalho da esquerda, e aí segundo a professora da Unicamp que eu tenho simpatias neonazistas e por aí vai. E aí é como diria o ditado popular, né? Você ataca o carteiro para não ter que ler a carta. E esse procedimento lembrou muito um debate que Meszaros faz no seu livro Poder da Ideologia. Aliás, Meszaros, que também era um crítico de Hannah Arendt, e o que é o engraçado, né? Eu também não vi nenhum desses defensores de Hannah Arendt fazendo um debate com Meszaros, mas enfim. Meszaros, no Poder da Ideologia, ele mostra como os intelectuais alinhados à ordem dominante, e esses intelectuais alinhados à ordem dominante podem ser de esquerda, não precisa ser necessariamente de direita, como eles se sentem confortáveis nessa situação, que coloca eles objetivamente numa posição de poder, e como existe, na verdade, um não debate. Eu vou ler um trecho aqui do Poder da Ideologia do Meszaros. Eu coloquei o trecho no celular porque eu não estou com o livro em mãos. Aí diz o Meszaros na página 60 do seu livro Poder da Ideologia, que é a publicação da Boitempo. A ordem dominante precisa aplicar para si mesma critérios radicalmente diferentes dos aplicados àqueles que devem ser mantidos em sua posição subordinada. Assim, os defensores intelectuais do status quo e os guardiões, entre aspas, neutros de sua ortodoxia ideológica podem falsear suas autoconfiantes declarações de fé em suas próprias ideias, combinadas com ataques violentos a seus adversários, como um conhecimento científico indiscutível, sem se preocupar em apresentar
em favor de suas declarações, nenhuma comprovação extraída das teorias rejeitadas. Então note, o padrão do debate da professora, em nenhum momento ela se preocupou em mostrar por que a comparação de Hannah Arendt de Stalin com Hitler, do stalinismo com o nazismo, é correta. Isso é tomado como pressuposto do debate. Aliás, o argumento é tão falso que ela faz assim: não, a defesa de uma abordagem materialista pode servir para reabilitar Hitler. É o que um neonazista faria. Mentira! Um neonazista ele não defende uma abordagem materialista, crítica sobre Hitler e o seu governo. O neonazista apoia aquele programa. Ele acha tudo que foi feito lindo. O que é o exato contrário de você defender um debate crítico sobre um momento que é o momento da história do movimento comunista e que o projeto político representado no stalinismo da União Soviética, por mais que você discorde, não era um projeto eugenista de supremacia racial e que defendia objetivamente restaurar a escravidão e criar colônias na própria Europa. Então você pode concordar, discordar, achar bonito ou feio o Stalin, mas é inegável as diferenças objetivas em termos de ideologia, de estruturas de poder, de objetivos políticos e por aí vai. Só que isso é tomado como pressuposto. Então o debate é: você não pode recusar a análise de Hannah Arendt. Se você recusar a análise de Hannah Arendt, você é stalinista. Se você recusar a análise de Hannah Arendt, você é antidemocrático. Hannah Arendt era, por essência, defensora da democracia. Se eu mudo o centro do debate e falo assim: olha, a questão é que na análise de Hannah Arendt, o que é colocado nas sombras? É colocado nas sombras o colonialismo. Então, a análise dela visa absolver o mundo ocidental e o capitalismo das suas barbáries coloniais praticadas não só nas colônias, como na própria metrópole, como é o caso dos negros, povos indígenas e povos não brancos de maneira geral nos Estados Unidos. Aí a pessoa, ao invés de responder esse questionamento, ela fica reforçando, repetindo, até a náusea, o argumento, repetindo, e quem discorda do argumento não é o stalinista. E essa pessoa, ela vai pegar o artigo do Lossurdo para fazer a crítica? Não vai. Ela vai pegar o livro do Slavoj Žižek, de crítica ao totalitarismo, para fazer uma crítica? Não vai. Ela vai pegar um ensaio do José Chazin de crítica à ideia de totalitarismo para fazer rebater, refutar? Não vai. Percebeu como é que funciona? Então note, não existe debate com a ideologia dominante na prática. Os intelectuais da ordem dominante, que repito, eles podem ser de esquerda, eles fingem que estão debatendo. Outro dia desse eu fiz uma resposta ao Henri Bugalho. O Henri Bugalho, que é um liberal aí de esquerda, ele lançou um vídeo horrível, pavoroso, em que ele dava o argumento de que é importante a ideia de democracia contra a maioria, contra a vontade da maioria, dando como exemplo: e se a maioria e se a massa quiser linchar uma pessoa, isso é democracia em estado puro. A gente precisa ser contra a tirania da maioria, sendo que os formuladores da ideia de se colocar contra a tirania da maioria, como é que eles chamavam, de se colocar contra as massas na democracia, formularam essa ideia partindo do pressuposto que a participação dos trabalhadores e trabalhadoras da massa na república poderia colocar em questão a propriedade privada dos meios de produção. Então a preocupação dos liberais, a preocupação do Barão de Montesquieu era a defesa da propriedade privada. Era o risco dos sem propriedades tendo acesso ao poder político interferir na propriedade dos burgueses. Então o cara mentiu abertamente, sabe? Um negócio pavoroso, um negócio que até um liberal de qualidade como Zé Guilherme Merchior, seu livro do liberalismo antigo e moderno, sabe que o debate sobre defesa da democracia contra as massas está muito associado à defesa da propriedade, e o próprio argumento para negar o direito de voto aos trabalhadores, que vamos lembrar, né? Até final do século XIX, a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras não votavam. Os trabalhadores começaram a votar em massa por causa de militância, de luta, de greve no século XIX, e as mulheres majoritariamente no século XX. O argumento era que se os trabalhadores votassem, dentre outros argumentos, é claro, eles poderiam querer criar leis para interferir na propriedade, para aumentar impostos, para confiscar a propriedade. Isso, então, o Merchior debate isso. Quando eu fiz essa crítica pública, e bem respeitosa, coloquei lá tudo certinho, várias referências, todos os autores, bibliografia, qual foi a resposta do Henri Bugalho? Ah,
Eu odiaria viver num sistema onde todos pensam igual. Totalitarismo, pipipi, papopó, sabe? É tipo isso. Então o cara fala um negócio que é inexato do ponto de vista teórico e do ponto de vista histórico. Eu mostro o erro dele, apresento minhas referências bibliográficas dos autores e historiadores que eu estou debatendo para mostrar que o argumento dele é falso em prol de uma concepção liberal de democracia e a resposta dele é apelar para um fantasma de totalitarismo. E com isso, evidentemente, apelar para o espantalho de stalinismo, do neo-stalinismo. Ou seja, isso é um não debate, percebeu? É por isso que eu não tenho a ilusão de ter um trato cordial e de ter uma relação harmoniosa com esses liberais. Os liberais eles estão num campo político oposto, eles são adversários. O adversário, você, embora faça compromissos ou até unidades em alguns momentos, você derrota na teoria, na política, no debate. Eu trabalho ativamente para combater a ideologia dominante e para refazer o balanço histórico do século XX, derrubando o balanço reacionário dos vencedores da Guerra Fria. Porque não dá para dissociar a ascensão do neoliberalismo com o balanço histórico que se fez do século XX. O balanço histórico do século XX, muito baseado nas obras literárias de George Orwell e na produção da filósofa Hannah Arendt, é uma das expressões culturais do domínio neoliberal no mundo. Então, combater o neoliberalismo, combater o capitalismo, é também combater toda essa superestrutura jurídico-política cultural que foi formada, dentre outras coisas, nesse caso específico, na batalha pela memória do século XX. Então, não tenho ilusão nenhuma de que esse povo um dia vai ter um debate sério, um dia vai ter um debate honesto. Muito pelo contrário, e nem estou preocupado em convencê-los. Estou preocupado sim em dialogar, em convencer a classe trabalhadora, a juventude, apresentar uma visão crítica, apresentar fontes históricas, mostrar outras abordagens, outros historiadores e historiadoras comprometidas com a visão radicalmente anti-imperialista e popular da produção de conhecimento. Mostrar que a perspectiva da filósofa Hannah Arendt tinha uma relação funcional com a manutenção do capitalismo e de maneira mais imediata, como mostra a brilhante historiadora Frances Stone no seu livro Quem Pagou a Conta, a Hannah Arendt era objetivamente uma funcionária da CIA, ainda que ela não soubesse em todas as suas dimensões o quanto suas atividades eram patrocinadas pela CIA. Então, com esse povo, a gente não tem debate, a gente tem enfrentamento e eu não tenho medo do enfrentamento. Pode chamar de stalinista, né, stalinista à vontade, até porque, como todos sabemos, chama de stalinista porque não pode chamar de feio. Cauê tá rindo? Ele tá rindo, é porque ele tá rindo, ele tem inveja da minha beleza, gente. Ele tem inveja da minha beleza. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar, olhar os cursos do Classe Esquerda, olhar os cupons de desconto que estão aqui na descrição. Qualquer dúvida, chama lá no Instagram. Beijo e até a próxima.